Vou passar a palavra para Patrícia Farias, e ela vai apresentar o trabalho dela de doutorado. Laís, se você puder interromper o compartilhamento. Arquitetura de apoio ao combate da tuberculose em Salvador na primeira metade do século XX, né? Como Laís já comentou, os trabalhos se complementam. Patrícia Farias é professora na categoria adjunto 4 do Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Está vinculada ao grupo de estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar, da UFBA. Atualmente está ingressa no curso de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA e atua na área de pesquisa em Arquitetura Hospitalar. Bom dia a todos. Então, como a própria Laís colocou, né, temos o mesmo objeto de estudo em comum entre os nossos trabalhos. O título do meu trabalho é Arquitetura de Apoio ao Combate da Tuberculose em Salvador, na primeira metade do século XX. E eu estou também em processo de conclusão da minha tese. O objetivo da minha tese é analisar a documentação da construção da rede de arquitetura antituberculose em Salvador, no século XX, a partir de 3 perspectivas: da história da saúde, da história da arquitetura hospitalar e das discussões do patrimônio cultural da saúde. Então, meu objeto de estudo, ele envolve todos os edifícios, né, da rede antituberculose de Salvador, incluindo o hospital, o antigo Hospital Sanatório Santa Terezinha. E dentro desses objetos de estudo, teremos preventório, o IBIT, o Hospital do Tórax, a Clínica Fisiológica, o Dispensário Ramiro de Azevedo, o Conjunto Sanatorial Santa Terezinha. E esses outros que eu sinalizei no mapa são enfermarias, né, que atenderam a rede de tuberculose. Porque a tuberculose é uma doença muito antiga, é uma doença que vale dizer aqui que é uma doença não erradicada, né, e isso eu queria deixar uma atenção. No meu primeiro capítulo eu falo sobre as demandas terapêuticas e as tipologias com perspectivas futuras, porque não tem como não se falar de perspectivas futuras. E aí no boletim epidemiológico de 2021, a gente tem que em 2019, segundo o Ministério da Saúde, a Bahia foi o 4º estado brasileiro com maior número de óbitos por tuberculose. Abaixo tem esses 2 mapas bem pequenos que eu coloquei por conta do tempo mesmo. O primeiro são os números, né, da tuberculose no Brasil. Então, a gente percebe, nos últimos 10 anos, a gente percebe uma progressão, né, a partir do ano de 2016 e uma queda brusca, que seria o ano da pandemia, né? Então, está sendo subnotificado, na verdade. E o segundo mapa vai mostrar um pouco da Bahia e de Salvador, mostrando que não houve uma pequena redução, inclusive por conta do próprio 2020 mesmo, mas a gente percebe que não houve uma brusca redução, né, dessa doença. Existem pesquisadores internacionais que já falam que a tuberculose ela é uma pandemia em curso e que talvez teremos que voltar, né, aos sanatórios do século XX. Então, já existem pesquisadores falando sobre isso. E existem países construindo sanatórios para tuberculose multiresistente, que eu não pude trazer aqui, mas tem o Haiti mesmo, ele constrói um hospital para tuberculose multiresistente, né, vendo como um futuro aí que pode acontecer. No caso lá, a demanda, né? Então deixar muito claro assim que Salvador ele estava entre os maiores óbitos do Brasil, a cidade, né, e classificada como os maiores óbitos das maiores metrópoles do mundo: Londres, Berlim, Amsterdã, Japão, né? Salvador tinha números maiores, era 1.500 habitantes por 100 mil óbitos, ou 1.500 óbitos por 100 mil habitantes, né? No ano de 1938 chegou a ter 1.500 óbitos com 50 leitos, 7 mil infectados. Então, Salvador ele é uma cidade que tem esse marco assim, e por isso a minha pesquisa, porque a Bahia ela tem uma história incrível antituberculose, ela precisa ser documentada e colocada no cenário nacional, né? Porque dentro aí dessas construções a gente tem uma rede muito rica, né? Em que a gente tem
um dispensário de 1919, que está na transição do Art Deco para o movimento moderno. O conjunto sanatorial Santa Terezinha, que traz muitas características interessantes de um parque sanatorial, né? E que tem os conceitos da cidade sanatorial, de parques. Esse terreno do Santa Terezinha, ele era uma chácara extremamente arborizada, como uma fazenda, tinha horta, tinha padaria, né? Então, como a própria Mariana colocou, do Goldman, era uma instituição de isolamento, mas uma instituição de isolamento que eu poderia dizer com qualidade de isolamento, digamos assim. Com controle, claro, por conta da doença, mas com a qualidade de isolamento. E aí a gente tem também aí o ambulatório do IBIT, que o próprio Guilherme colocou hoje de manhã, a primeira sede do IBIT, foi um percurso muito heróico, né, do próprio José Silveira, que começou num subsolo, com condições extremamente precárias. Depois, o preventório, que já era uma outra tipologia para poder acomodar crianças, filhos de tuberculose, da qualidade de vida, qualidade de educação. Então, era um tipo de isolamento também. O IBIT, né, que foi a sede do IBIT construída e que tem elementos também muito interessantes, arquitetônicos, como o próprio Guilherme colocou, esse vazio de iluminação, né, que tem até hoje. O conjunto sanatorial Santa Terezinha, que tem essa gama de edifícios, mas inicialmente como pioneiro o Santa Terezinha, que é o marco e que ele foi um monobloco, né? Foi o maior monobloco hospitalar da América Latina, então ele tem muita representatividade mesmo, assim, porque ele trouxe uma pujança tecnológica e de importância, né, do uso dessa tecnologia na sua construção, isso é muito claro. A clínica tisiológica, né, que ela traz também os traços do movimento moderno, e também é muito interessante a sua concepção e a sua disposição com os espaços ventilados e com iluminação, e a questão das paredes, meias paredes, né, e o jardim em cima vazado, e todas essas questões. E o Hospital do Tórax, que ele veio mais para o final, né, já consolidando mesmo essa estrutura do monobloco vertical. E aí, como a própria Laís colocou, eu também vou me ater ao caso do Santa Terezinha para exatamente dar continuidade ao que a Laís vem trazendo, só que com um outro olhar, né, com o olhar da doença e da funcionalidade do edifício. Então, além dele ter esse valor cultural, ele tem essas características, né, científicas. Eu posso dizer que ele tem um valor historiográfico da técnica, né? Toda essa arquitetura anti-tuberculose, a gente pode dizer que ela tem um valor historiográfico da técnica. Então, entendendo aí quem é o tuberculoso primeiro, né? Então, é uma doença de caráter pandêmico, que houve no mundo inteiro, então teve essa repercussão internacional de buscar uma solução edílica, né, que combatesse essa doença. O próprio contágio, né, como o contágio acontece de pessoa para pessoa, através da tosse, a saliva, né, como a gente vê hoje o coronavírus, né, o Covid. Eles têm coisas bem parecidas. A diferença é que a tuberculose ela é uma doença crônica, ela é uma doença longa, e o Covid ele é uma doença aguda, né, a curto prazo. Mas que tem também uma internação crônica de 2 meses, 3 meses de internação, mas eu estou falando da tuberculose, que tem 6, nessa época, né, 6 a 1 ano de internação. Então, eram lugares onde as pessoas realmente moravam aí. Então, outra característica, febre, perda de peso, né, calafrio, suor noturno, e o próprio estigma, né? Esse é o motivo também do edifício estar isolado, como a própria Mariana trouxe muito bem, né? Essa coisa da limpeza das cidades, da reforma sanitária, que isso tem um impacto direto também nas cidades, na questão do uso do solo, né, do alargamento das vias, do isolamento desses edifícios, como uma limpeza mesmo, tirar o doente, deixar os sadios, né? Então, esse isolamento não é difícil. E aí, trazendo o Hospital Santa Terezinha, né, mostrando que, além desse valor cultural, ele tem esse valor funcional
Então, quando a gente fala desse patrimônio e fala da cultura desse patrimônio, a cultura dele também é a função, também é o uso, né? O uso faz parte desse valor cultural. Então, o Hospital Santa Terezinha, ele traz essa interação, né, das demandas terapêuticas com a arquitetura. Foi um momento, como a própria Laís colocou, de uma discussão muito próxima entre a medicina e a arquitetura, né, e muitos médicos atuaram aí ajudando, né, no combate na criação desses elementos arquitetônicos também. Então, o Santa Terezinha, ele tem esse parque, como eu coloquei para vocês, né, que era um parque terapêutico para os próprios pacientes, faz alusão também ao Painel, né, que a Laís trouxe, que está na lista como Patrimônio Mundial da Unesco, e hoje ele é um grande ícone da arquitetura sanatorial. Ele está aí apresentado, né, com esse jardim que os pacientes faziam caminhadas, um jardim implantado no terreno, né, de uma forma muito harmônica. E o Santa Terezinha, ele traz também essa característica, né, do jardim. Uma outra função que a gente vê é a questão do bloco, né? Então, eu trouxe especificamente o sanatório de Berna, da Suíça, porque tem diversos sanatórios também com essa tipologia, que tem a varanda em anel, né? Essa varanda curva que circunda toda a tipologia. Então, tem muitos sanatórios com essa tipologia também. E como que a gente pode ver aí, né, como a estrutura ela está completamente associada à função, né? Então, como a própria Laís colocou, né, o módulo do quarto de internação, né, como ele é pensado junto com a estrutura e como que as varandas em balanço elas são pensadas para a arrumação dessas camas. Então, as varandas elas tinham uma profundidade para caber a cama de internação, que era deslocada, né, da internação para fora, para que fosse feita a helioterapia, né, e a respiração de ar rarefeito, porque essa questão da montanha, né, eles diziam que era o mito da imunidade das zonas alpinas, né, porque se percebiam que as pessoas que moravam nas regiões montanhosas, elas tinham mais saúde, né, o bacilo não conseguia reproduzir como as pessoas que estavam nos núcleos urbanos. Então, esse também foi um dos motivos da implantação desses edifícios distante, né, também a teoria dos miasmas, a teoria bacteriológica junto com a teoria multicausal, né, que gera também o sanatório como um marco nisso, porque ele tem as duas teorias trabalhando aí, do higienismo e da questão multicausal, né, de outras causas, outros fatores. E aí a gente pode ver bem no Painel ali, né, a organização da estrutura, né, junto com a função. Então, é um valor realmente que está muito associado à função. A questão dos zoneamentos e fluxos, né, então a gente traz aí os 3 pavimentos. Como Luciane trouxe na apresentação dela, muito interessante, né, os pensionistas, essa época tinha a questão dos trabalhadores por conta da Revolução Industrial. Então, tinham esses pensionistas, que eles eram, no caso do Sanatório Santa Terezinha, eles estavam no último pavimento, e os pavimentos abaixo, né, eram indigentes, né, pavimentos divididos, essas construções, elas sempre tinham essa simetria, né, e sempre dividido de sexos, de gêneros, mulheres e homens, né, e a funcionalidade, né, bem marcada, a questão do apoio geral, apoio médico, a infraestrutura do edifício sempre muito centralizada para servir as pernas, né, desse hospital, esses braços, e a relação entre esse comprimento e essa largura é muito clara. Então, assim, foi uma coisa que a tecnologia conseguiu trazer isso, né, a estrutura do concreto armado, de trazer essa relação possível de você ter um edifício bem esbelto, um edifício com um comprimento, no caso do Santa Terezinha, 11 vezes a largura, né, do edifício, então, para proporcionar uma ventilação cruzada mais eficiente e uma penetração de luz também mais eficiente. É interessante colocar com um outro olhar, né, essa questão que a Laís traz, que as esquadrias elas são pensadas exatamente para ter o vão completamente livre, então elas são de guilhotina, tem essa parte fixa de vidro, em que você pode ter a penetração da luz, né, nessa parte fixa de vidro, e você tem a ventilação cruzada para afastar o agente, né, causador da doença desses espaços, uma forma de higienizar os espaços.
Inclusive, existe no livro do Terracentip, do Docker, que é o berço, né, da arquitetura sanatorial na Alemanha, ele traz também explicando essas inclinações que foram estudadas, que a Laís mostrou nas escalonadas, né, nas galerias escalonadas, que ele mostra os estudos que eles fazem da inclinação do Sol, para que o Sol ele consiga penetrar por toda a enfermaria e consiga fazer uma higienização do espaço, porque eles acreditavam e comprovavam cientificamente que o raio do Sol ele matava o bacilo. Então, era outra questão aí, essa qualidade do ar interno, né, a própria implantação para esse ar rarefeito, né, então, como que ele é implantado também na condição da melhor ventilação, da melhor... E aqui, do lado direito, a gente tem a foto com uma esquadria ainda original lá no Santa Terezinha. Então, mostra, assim, que como valor cultural, as esquadrias são valor cultural, sim, também. E aí, a gente traz, né, essa reflexão aí, que é um edifício dos anos 1940, né, e o século XXI. Então, como é que ele está alinhado, né, com essas discussões contemporâneas da arquitetura da saúde? E aí eu trouxe essa fala do Beuys, que ele diz, né, os espaços de saúde do amanhã, desse livro, né, ele fala que as tendências e expectativas sobre as configurações dos futuros espaços de saúde, ressaltando que os ambientes internos deverão plasmar seus ocupantes pela arquitetura de interiores e pela integração visual e interligação com ambientes externos. Então, mostrando a importância, inclusive com o contexto do Covid-19, né, como a gente traz todas essas discussões em voga, inclusive a questão da qualidade do ar, né, que a gente trouxe no nosso manual publicado pelo GEAOSP, sobre orientações da arquitetura hospitalar para estabelecimentos assistenciais de saúde, né, sobre Covid-19. Então, a gente traz nesse manual a importância de ficar atento, né, e o quanto dá prioridade à ventilação cruzada, e quando utilizada a climatização artificial, deve ter uma manutenção corretiva mais efetiva, deve ter filtros especiais, não pode ser qualquer climatização, como né, tinha antes. Eu digo para outros espaços, porque antes espaços mais controlados como ambientes críticos já tinha esse rigor, mas agora mais rigor ainda para outros espaços, né? Então, quanto é importante agora a gente ficar atento para essa questão da ventilação natural e da iluminação também. A iluminação trazendo um pouco a questão da vitamina D, né, que a gente trouxe também muito em voga agora na discussão da Covid-19, não só para doenças respiratórias, mas para doenças crônicas no geral. E já está sendo comprovado pela ciência que a própria suplementação da vitamina D ela não é suficiente para a absorção da vitamina. Então, os médicos já estão indicando, além da suplementação, o banho de sol. Então, é uma coisa que mostra mais ainda a importância desses espaços. E aí, nesse decorrer do nosso processo, nós nos deparamos com essa notícia, né, da Secretaria de Saúde, que ela traz um projeto, né, em 2018, da CESAB, como o Laís colocou, né, a gente já vem desde 2011 tentando o tombamento, né, desse edifício. E em 4 de junho de 2018, teve um tombamento solicitado pelo IPAC, mas a gente não teve acesso ao parecer favorável do tombamento. E em 2018 foi publicado pela CESAB esse projeto, nessa perspectiva, mostrando a completa descaracterização e a completa contramão, né, aplicação contrária das premissas, né, mais indicadas hoje para os edifícios de saúde. E aí, em 2019, várias representações, incluindo a Faculdade de Arquitetura, o DOCOMOMO, o IAB, o mestrado profissional de arquitetura em conservação e restauro, entraram com a representação no Ministério Público da Bahia para pedir a proteção desse patrimônio. E aí, só voltando um pouco, né, a gente pode ver nessa proposta que eles desconsideram a questão das varandas, desconsideram a questão do escalonamento das galerias de cura, e espelha completamente o prédio, o que dá a entender que vai ter um ar aí, uma qualidade do ar, comprometida, né, porque vai ser a utilização de um ar climatizado. E aí, internamente, né, a gente pode ver aí que eles
desconstroem totalmente a modulação estrutural, a modulação das enfermarias iniciais, né, da origem do edifício, e a gente pode ver que no projeto original o quanto que elas são alinhadas, né, com as tendências dos cenários dos hospitais do futuro. E aí a gente tem também a proposta em 2020 defendida, né, que já estava em curso, e nesse processo em 2019 a gente tentou contato com a CESAB, fizemos reunião com a construtora, com a empresa responsável pelo projeto na universidade. Fizemos reunião, tentamos informar para eles, nos colocar disponíveis para contribuir no que fosse necessário. Mas, infelizmente, as coisas continuaram acontecendo. E aí, em 2020, Gabriela defende esse projeto, né, Gabriela Tremba, mestrado profissional do SECRE, da UFBA, que tem como proposta, né, resgatar os valores culturais do edifício, a atualização funcional do edifício, né, com base no programa de necessidades que existia, porque ela não tinha acesso ao plano que teria a CESAB. Então, no projeto de Gabriela, ela mantém o perfil assistencial e ela é completamente respeitosa às questões dos valores culturais, ela estuda de forma bem aprofundada a questão do valor cultural do edifício, e a proposta dela é bem sensível a essas questões. A proposta foi cedida ao Ministério Público, e aí, no dia 31 de junho, agora, nós tivemos essa notícia, né, da notícia que a CESAB divulgou na imprensa, né, que iria transferir os pacientes portadores de tuberculose para unidades de longa permanência, que eles não especificam na notícia para onde iriam, e já os pacientes com tuberculose multiresistente HIV, que necessitam de hospitalização, seriam transferidos para o Instituto Couto Maia. Que o Instituto Couto Maia, a gente sabe que hoje é referência para atendimento aos pacientes de Covid. Então, o hospital ele foi praticamente evacuado, né, com muita rapidez, pacientes extremamente vulneráveis, pacientes que foram retirados sem autorização médica. Eu posso falar isso porque estávamos em contato sempre com os servidores e com a comunidade do hospital. Então, esses pacientes eles foram retirados de forma muito rápida e levados frágeis, vulneráveis. A pneumologista do hospital, Otávio Mangabeira, me falou que a tuberculose, hoje, ela é uma comorbidade, então, se esses pacientes eles pegam a COVID, eles vão desenvolver a situação grave da doença, vão demandar de UTI, de internação, tudo. Então, são pacientes com comorbidades que foram transferidos dessa forma. E aí, no dia 5 de julho, dia 5 de julho, no dia 5 de julho, fomos convidadas, porque já estávamos em contato por conta do que Laís colocou, do artigo, e que encontraram a gente, falaram com a gente, e aí convidaram a gente para fazer parte da Assembleia dos Profissionais de Saúde, que houve no hospital, no E1. E aí fomos convidadas a falar, explicar para os médicos, para os enfermeiros, todos os funcionários do hospital, sobre os valores culturais do edifício e das funções desse edifício em sua origem. Foi uma assembleia muito rica, vários médicos vieram falar com a gente, agradecer a oportunidade de conhecer o valor do edifício que até então, e tiveram muitas falas incríveis da Associação de Pneumologia, falando o quanto para a pneumologia era um legado também, um patrimônio, né, da tisiologia, toda a parte imaterial, o patrimônio imaterial desse edifício, né, que é todo o conhecimento, como a própria Laís colocou, o edifício ele servia como um edifício de ensino também, então existem práticas de ensino ali que são perpetuadas, que, sabe, que são coisas que são patrimônio, patrimônio imaterial do edifício. E aí a gente teve acesso, através dos servidores, né, tivemos acesso ao projeto, e eles nos pediram ajuda nisso, para que a gente pudesse analisar os projetos, e a gente pôde analisar as peças gráficas entregadas pela CESAB aos funcionários, né? E aí a gente percebe, como o próprio Antônio Pedro colocou ontem, né, na palestra, a deseconomia, né, às vezes, o que pode acontecer, e eu vejo muito isso aí, uma solução, né,
de colocar uma plataforma elevatória, fazer um corte de uma escada que é pré-existente, que tem toda uma marcação de uma entrada, com um portão com a representação, né, da Cruz de Lorena, né, que é o grande marco, o grande símbolo da luta antituberculose no mundo, né? Então, esse marco dessa entrada, né, que é muito valorizado no edifício e que tem uma história muito forte, ele é recortado para ser colocado numa plataforma elevatória e uma porta de vidro, né, de blindex, ali, desconsiderando totalmente a pré-existência e criando um custo, né, um custo para essa implantação, manutenção, né? Então faz um descarte do original, né, da concepção original. Está no tempo, né, de acabar. E aqui a gente tem a rampa, né, que é a proposta da Gabriela, e deixa eu ver. Ok. A rampa, que é a proposta da Gabriela, né, como ela faz a proposta da rampa leve, na estrutura, mantendo a marcação da entrada. Eles fazem uma desconstrução aí do pátio, né, desse pátio Art Deco, desse hall de entrada Art Deco do edifício, colocando outros elementos aí que descaracterizam o hall. Eles fazem uma completa descaracterização da estrutura e das paredes, né, propondo a demolição de quase todas as paredes aí, e da estrutura, descaracterizando, propondo uma estrutura que é questionável por conta da funcionalidade dos leitos, né? A gente vê pilares completamente deslocados aí, impossibilitando o funcionamento dos leitos, áreas perdidas, né? Nas áreas de isolamento, aí a gente vê áreas perdidas, áreas subdimensionadas, incorporam as varandas para criarem áreas subdimensionadas, superdimensionadas. Aí a gente vê a proposta da CESAB, as escadas acopladas aí ao corpo do edifício, que descaracteriza essa característica alongada, né, do corpo, e a proposta de Gabriela propõe a escada no fundo, possibilitando até uma adequação melhor às normas de controle e combate a incêndio futuras, né, e respeitando essa escala do prédio. E aí a gente tem as diversas propostas, né, junto à proposta de Gabriela, mostrando o quanto preservar o valor cultural é importante. A gente tem aqui 22 instituições nesse processo que nos apoiaram, completamente comprometidas com a preservação do patrimônio hospitalar da Bahia, e aí fizemos essas movimentações nas redes junto a essas instituições, né, que nos apoiaram nesse processo. Isso repercutiu muito bem. Nós conseguimos fazer uma denúncia internacional, né, no Docomum Internacional, que foi publicada. Então, o Docomum Internacional, o Docomum Macau nos apoiou também nesse processo. E aí essa repercussão gerou um diálogo com a Secretaria de Saúde, que fomos convidadas também como entidades a participar dessa discussão na Secretaria de Saúde. Estávamos lá presentes, nos colocamos extremamente disponíveis, porque para essa proposta que foi apresentada no dia 20 de julho, para nós ainda não atendia, né, as demandas do edifício e do patrimônio pré-existentes, então houve esse diálogo com a Secretaria de Saúde, com o secretário de Saúde especificamente, mas a notícia publicada diz que fizemos um acordo de cooperação entre a universidade e a secretaria. Esse acordo não existiu, não assinamos nada, nenhum papel, não houve acordo. O que nos colocamos foi uma atividade extensionista da universidade e está disposta a contribuir o que fosse necessário. Aí aqui, no outro dia, teve a audiência do Ministério Público, em que fomos convidadas a participar também. Foi uma audiência muito rica, com participação de 4 promotoras, promotora do patrimônio e promotora da saúde. Nesse dia, as obras foram embargadas, porque o edifício estava em obras acontecendo, enquanto estava nesse trâmite, quebraram paredes do patrimônio, né, e destruíram parte do patrimônio. E aí, no outro dia, na segunda-feira, agora, fomos convidadas também a ir fazer a inspeção, junto com o Ministério Público, do que aconteceu nesse processo. E aí a gente viu lá que a obra estava embargada, mas estava continuando em funcionamento, existiam funcionários retirando esquadrias e fazendo atividades na obra.
E aí a gente deixa no final agora algumas perguntas aí, né? Qual é a nossa responsabilidade nessa desconstrução? Qual o papel do arquiteto urbanista nesse processo? Quem somos nós como cidadãos usuários da rede de saúde e como a pesquisa pode contribuir? Como dialogar com os profissionais de saúde, né? Então, precisamos evitar graves perdas de vida, de patrimônio em uma cidade que já está doente, né? Como Salvador. E eu coloco aqui o meu contato também, para qualquer questão que venha